Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Com essa maravilhosa melodia que nós estamos iniciando o nosso programa de hoje. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. É uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos juntos
para nós levarmos a mensagem da Umbanda, a mensagem da alta espiritualidade até os vossos lares. Querido irmão, querida irmã, obrigado pela sua audiência. Estamos juntos enquanto Papai do Céu nos permitir, enquanto as altas entidades, Oxalá Supremo, assim o permitirem, né? Como eu acabei de dizer, né? E com grande alegria nós vamos anunciar aqui a minha querida esposa Flávia Barros, que é a dirigente do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alexandre Bahia, Lu. Boa noite, família Tel. Que nós possamos ter um dia abençoado, com muita força, com muita positividade e muito aprendizado. Que assim seja, com certeza teremos. E aqui do meu lado, o nosso querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite, irmãos ouvintes, nossa querida família Tel. Esperamos mais uma noite de bastante aprendizado, troca de ideias, né? Vamos chegar lá. E a família Tel nos prestigiando. E quem faz parte dela é a minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, ouvintes, família Tel. Vamos para mais uma noite de aprendizado. Se Deus quiser e Ele quer. E agora, será que tem o parabéns aí, Rosane? Que ontem e anteontem tiveram irmãos aí que realmente aniversariando, né, dona Flávia? Luiz, no dia 24 aniversariou nosso irmão Quildo. Parabéns, Quildo, meu querido. E a nossa irmã Luanda. Luanda também aniversariou dia 25 de janeiro. Maravilha, ontem a Luanda, anteontem o Quildo. Parabéns, queridos irmãos, que Oxalá os abençoe, muitos anos de vida, saúde, paz e principalmente discernimento, não é isso? Vamos então para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, meus irmãos. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, estamos aqui na Rádio Tropical AM em 830 kHz, levando aí a mensagem da Umbanda, do espiritualismo, até você, meu irmão, até você, minha irmã. E no nosso quadro Transformando, nós estamos trazendo uma série que, na verdade, ela se reflete nos acontecimentos, onde nós, que fazemos parte aqui da mesa de debate do programa Umbanda Sem Fronteiras, trazemos sempre um caso acontecido dentro do terreiro ou fora do terreiro, nas nossas vidas. E hoje é a vez daquele que eu digo que tem intimidade com a alta espiritualidade, que é o meu querido irmão Alexandre Bahia. Alexandre, conta para nós esse caso aí para a gente debater. Vamos lá, vamos prestar atenção no caso do Bahia. Luiz, isso aconteceu lá na nossa casa, né, no Templo Estrela do Oriente. Um certo dia eu estava chegando para uma das sessões de segunda-feira habituais, né? E eu costumo chegar cedo, e normalmente cedo já tem aquela fila de consulentes, né? Aí eu entrei, um consulente chegou para mim, eu gostaria de falar com você, te agradecer porque a sua entidade me ajudou muito, né? E eu gostaria de agradecer muito a você e queria saber do que as suas entidades gostam, que eu gostaria de trazer uns presentes para ela. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, meu irmão, você não precisa levar nada para ela. Eu acho que eu me sinto bem em saber que você está melhorando, que você teve o seu problema atendido pela entidade, o mérito é todo da espiritualidade, né? Se você tem que agradecer alguém, agradeça a Pai Oxalá. Se você quiser ir até a entidade para conversar com ela, tudo bem.
mas eu sou só um instrumento, né? Então, você perguntar para mim, realmente eu não sei o que te dizer, né? Então, realmente eu me lembrei das palavras que foram ditas durante o curso, né? O mérito não é nosso, né? E a gente não pode deixar esse sentimento de orgulho tomar conta da gente, né? Porque isso pode fazer com que o nosso trabalho todo vá abaixo, né? A gente fica feliz pelo consulente, né? Não é, Luiz? Então é isso, foi um aprendizado realmente, já aconteceu até mais de uma vez, e eu sempre digo a mesma coisa para as pessoas, o mérito não é meu, né? E sim da espiritualidade, né? Com certeza. É uma coisa, enquanto você estava falando, né, eu vinha na minha cabeça desenvolvendo esse tema, que ele é fundamental e ele está com certeza inserido dentro desse quadro Transformando. Flávia, existem alguns aspectos aí que a gente pode levantar, como a gente diz na gíria do futebol, levantar essa bola, né, para a gente poder falar. Primeira coisa, que eu queria que você abordasse sobre isso. Primeiro, a questão das pessoas não saberem separar, olha só, o médium da entidade. Quer dizer, a pessoa foi se dirigir ao Alexandre, tá certo que muitas vezes até numa ignorância, ignorando as leis maiores, né? Mas as pessoas não sabem separar o que é o médium, o que é a entidade. É a mesma coisa, por exemplo, a gente pode citar um outro caso, quando eu vou falar com a dona Jurema. Eu tenho sempre o procedimento, quando eu estou desincorporado no final da sessão, e a dona Jurema ainda está em terra, de chegar próximo a ela e dizer assim, dona Jurema, a senhora tem algum recado para dar? Porque, obviamente, é a dirigente da casa, eu sou um dos seus representantes terrenos, naturalmente, eu junto com minha esposa, e querendo saber se tem algum recado para ali. Quando o recado vem que eu não entendo, eu vou usar a argumentação que eu uso enquanto esposo dela para argumentar daquela forma, de forma nenhuma. Eu não estou falando com a Flávia ali naquele momento. Eu estou falando com a minha mãe espiritual, que é a Cabocla Jurema. Então eu tenho que saber separar as coisas. Da mesma forma que uma entidade não pode desenvolver um médium dentro de um terreiro, porque o médium vai ter uma liberdade ali naquele momento que também não é certo. Primeiro, quem se desenvolve é o médium e não a entidade, e nem o dirigente. O dirigente tem que orientar, o médium tem que se autodesenvolver, e a entidade tem que vibrar do astral, não incorporada trabalhando ali nele. Por quê? Porque as pessoas exatamente não sabem separar o que é o médium do que é a entidade. É exatamente esse caso que o Bahia está abrindo. Como é que você vê essa coisa? É natural, né, que as pessoas venham agir dessa forma, porque elas, mediante as dificuldades, as necessidades, elas estão visualizando, elas precisam visualizar alguma coisa, elas não estão visualizando ali um caboclo, um preto velho, né? Eles estão ali vendo você como aparelho, né? Então, é difícil eles saberem separar isso, por mais que eles ali estejam se referindo a cabocla, ou preto velho, ou qual a vibração que esteja presente, eles olham para você e veem aquela entidade, né? Já aconteceu várias vezes comigo também, as pessoas chegarem e irem lá e agradecerem, até na outra casa que eu era também, as pessoas falam que fazem suas preces e me visualizam. Então é aquela figura que fica como referência para eles, entendeu? Então é normal, eu acredito que é normal isso acontecer. Um dia eles vão entender, né, que nós somos apenas o aparelho que está sendo utilizado ali como um meio para eles se comunicarem. Mas é difícil, né? Porque muitas vezes o desespero também, aquela ansiedade, né, toda, fazem com que eles venham a nossa figura como a própria entidade, vamos dizer assim, né, de uma forma grosseira, né? Com certeza. E uma outra coisa, Luciene, que eu queria levantar também, que foi um outro aspecto que a gente precisa ressaltar desse caso que o Alexandre Bahia acabou de contar pra gente, e que isso
Eu me lembro como se fosse hoje a presença incorporada do meu querido e adorado caboclo Pena Azul, do qual eu sou um humilde e simples aparelho. A nossa casa não estava nem aberta ainda. Ele veio nos falar única e exclusivamente lá onde a gente chama de matriz do TEL, né? Que é o nosso quartinho lá na nossa casa, na nossa residência. Dali foi onde saíram as determinações para a fundação do Templo Estrela do Oriente. Ele esteve lá naquele dia única e exclusivamente para falar sobre uma das maiores cascas de banana que existe dentro do trabalho da jornada mediúnica, que é a questão do elogio. Poucos médiuns, muito poucos médiuns sabem lidar com essa questão do elogio. A gente recebe diuturnamente e-mails de pessoas elogiando a nossa casa, a nossa forma de trabalhar, a seriedade com que é colocada, e eu sempre falo para vocês isso lá na nossa casa. E já temos até a resposta já salva no computador e pronto, é só copiar e colar. Agradecemos pelo carinho, mas se algum mérito existir, este deverá ser totalmente creditado à alta espiritualidade, da qual somos única e exclusivamente aparelhos executores das suas determinações. Como é que você vê essa questão do elogio, Luciene? Bom, eu acredito que a vaidade e o orgulho são justamente os pontos mais altos em que a baixa espiritualidade usam os médiuns. O elogio, quando o cidadão, a pessoa foi falar com Alexandre Bahia, ele corretamente se posicionou, ele mostrou ali que a vaidade não consta no currículo da vida dele, né? E todo cuidado é pouco, porque, como você sabiamente falou, nós somos emprestados, né? Para o uso da espiritualidade. Então, nada nos pertence. Eu não tenho um espírito ao meu dispor. A hora que eu quiser, eu vou fazer isso porque eu sou isso. Não. Eu é que preciso deles para evoluir. Com certeza. Eu é que necessito cada dia mais da presença deles para a minha evolução. E cada dia que passa é mais um aprendizado. Com certeza. É saber fazer uso desse aprendizado. Com certeza absoluta. E uma outra coisa que é muito importante, que a gente sempre leva em consideração e precisa lembrar, né, Bahia, o que você acha sobre isso? É que nós somos tão pequenos perante a alta espiritualidade que a gente precisa sempre se lembrar que, independentemente da importância do trabalho mediúnico, se assim não fosse, não existiria mediunidade, não existiria o conceito. Essa importância ela é relativa. Por que ela é relativa? Ela é relativa a partir do momento que a gente sabe que, se a espiritualidade tiver que atuar, ela vai atuar incorporada ou não. E a grande prova disso é de que nos terreiros os trabalhos acontecem diuturnamente, estando lá dentro pessoas encarnadas ou não. Os trabalhos continuam ocorrendo. Como é que você vê isso? Se tivéssemos o poder, né, de uma visão mais abrangente, né, Luiz? As pessoas que assim têm essa faculdade, né, realmente veem que o trabalho é muito maior do que a gente imagina. Que é feito ali fisicamente, né, com pessoas encarnadas, né, e espíritos manifestados em médiuns, né? O trabalho é muito maior. Existe uma infinidade de espíritos trabalhando com espíritos que precisam de luz, né? E trabalhando também a nosso favor, né? Os espíritos trabalham em falange, né, Luiz? Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos trabalhando com as nossas entidades e toda uma falange junto, trabalhando, né? Então, independente de estarmos lá ou não, o trabalho não só naquele horário que estamos trabalhando naquele período, mas o trabalho, a gente encerra a sessão e os trabalhos continuam, com certeza. E já começaram muito antes dos nossos trabalhos iniciarem na matéria, não é, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Então, realmente o trabalho não para. Sem dúvida nenhuma.
interessante. Flávia, se eu tivesse que dar presente para a Cabocla Jurema, não é brincadeira não, hein? A minha conta bancária ia a zero. O maior presente que ela merece de presente não é brincadeira. O maior presente que nós, como médiuns, e a própria espiritualidade gosta de receber, é justamente saber que aquela pessoa foi abençoada. É saber que aquela pessoa está bem, que ela está se curando, que ela está evoluindo. E o maior presente é o amor, o carinho que ela pode ter e pode oferecer para a própria espiritualidade, para as pessoas que fazem parte daquela corrente, que é um fortalecimento, porque quando você doa o seu amor, você está doando a sua energia, a sua força. E a força das pessoas que lá vão, na nossa casa, ou em qualquer casa, é muito importante. As pessoas acham que não. Acham que elas vão lá, e que elas estão lá, e que não estão contribuindo com nada. Elas contribuem sim, com a sua força, com a sua energia. Então, só o pensamento que essa pessoa vai estar lá, de gratidão, de amor por aquela casa, pela espiritualidade, já está contribuindo muito para a nossa corrente, para que benfeitores, espíritos de luz, possam estar cada vez mais presentes ali e auxiliando outras pessoas que lá vão. Então, é o maior presente que qualquer pessoa pode levar para a nossa casa e para todos nós. Eu não tenho dúvidas disso. E você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo e que gosta dos ensinamentos que são passados aqui, eu gostaria que você pudesse aderir a mais uma ferramenta para o seu conhecimento. Vamos participar da próxima turma, é a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, gente. Estamos às vésperas de mais uma turma, começa agora, dia 7 de fevereiro próximo, é uma quinta-feira. O curso tem a duração de 5 meses, é ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e aqui pela nossa mãe Flávia Barros, todas as quintas, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Você vai aprender, entre outras coisas, olha, rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Se você não pode estar lá todas as quintas-feiras, não tem problema. A partir de agora, você pode participar do curso Umbanda Sem Fronteiras na frente de um computador, não só às quintas-feiras de 8 às 10 da noite, como também no dia e na hora que melhor te convier, porque as aulas ficam gravadas no sistema durante 6 meses. Você vai assistir o computador, não quero assistir na minha casa, quero assistir no meu trabalho ou no meu terreiro, não tem problema nenhum, tá? Então anota aí, informações 25971323, 25971323, ou pode fazer sua inscrição direto no site, anota aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Dona Flávia, conta pra mim, depois de amanhã, segunda-feira, é a nossa gira da Ibejada, é por aí? Isso, próxima segunda-feira, dia 28, às 8 horas da noite, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 18 horas. Maravilha! Bahia, fala do nosso irmão César Delfino, Bahia. Conheça o templo umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exus, às 7h30 da noite. O endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615,
Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Maravilha, eu queria, meus irmãos, chamar a atenção de vocês em relação a essa palestra que vai acontecer no próximo sábado, lá no Templo Estrela do Oriente. Olha só o recado da Luciene para nós. Isso aí, Luiz. Participe da palestra gratuita Kirlian, a fotografia do espírito. Tópicos a serem abordados: a kirliangrafia e suas técnicas de captação e interpretação. O efeito fantasma em uma imagem kirliangráfica, a natureza das vibrações e o processo de ionização dos átomos em diferentes substâncias. Dia 2 de fevereiro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante, Carlos Assis, professor de Física, engenheiro e pesquisador. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, que palestra, hein, gente? Vamos aprender sobre a fotografia do espírito, hein? E nesse mesmo dia da palestra sobre a fotografia do espírito, eu quero lembrar a vocês que a palestra vai de 3 da tarde às 5 e a partir de 6 horas, a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. É no próximo sábado, a grande presença dos médicos do astral lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. E agora, já que segunda-feira, depois de amanhã, nós teremos a nossa grande gira da Ibejada com a presença da Terezinha, do Pedrinho, do Joãozinho, da Mariazinha, do Cosminho, do Dom e de todas as crianças do astral, vamos então para uma música sagrada homenageando essa querida falange de Umbanda, Onibejada! Onibeja! Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Uma é Cosme e Damião, a outra é Mariazinha. Oni! 7 de setembro vai ter festa no Albaçá. Caravana das crianças, mensageiros de Oxalá. 27 de setembro vai ter festa no Abaçá. Caravana das crianças, mensageiros de Oxalá. E é com essa vibração maravilhosa da Ibejada que nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho estaremos de volta com o quadro Saravá Umbanda. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandassemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Jurema.
Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 kHz. Convide o seu pai no santo, seu irmão de terreiro, a sua família, para as audições do nosso programa, né? Lembrando que você pode ouvir a nossa programação não só através do rádio, como também do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br. Pode também escutar, se você não puder, aos sábados de 9 às 10, você pode também ouvir através do site da nossa instituição, da Casa da Cabocla Jurema da Praia, que é o www.temploestreladooriente.com. Tá certo? Clica lá, você vai ouvir sempre o último programa que foi ao ar. Por falar em último programa, antes da gente entrar nas perguntas, já que essas perguntas que a gente leva ao ar, isso é quase um curso, não é verdade, gente? Quero lembrar que mais uma vez, que o curso Umbanda Sem Fronteiras, pessoal, está começando agora, dia 7 de fevereiro de 2013, é uma quinta-feira. Vai ser ministrado todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. O curso dura 5 meses, é ministrado por mim, aqui pela Dona Flávia. A gente fala sobre rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323, ou direto no site do curso. Você pode fazer inclusive a inscrição pelo site. Anota aí, www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E por falar em desmistificar, Dona Flávia, qual é a primeira pergunta do nosso quadro Saravá Umbanda? O Paulo nos pergunta por e-mail o seguinte: iniciei na Umbanda na época em que as senhoras no período menstrual eram consideradas como pessoas de corpo aberto, prejudiciais ao bom desempenho dos trabalhos, e eram orientadas a permanecerem fora das giras. Quanto às senhoras grávidas, havia a possibilidade de afetarem seus bebês com influências maléficas de obsessores e outras energias negativas. Como essas verdades espirituais surgem, como essas
como essas verdades espirituais surgem, são aceitas e praticadas por dirigentes, entidades e médiuns e depois são descartadas e modificadas. Como ficam as entidades espirituais e a classe dirigente diante desses fatos? Por que o mundo espiritual está mudando esses conceitos? Ou seria apenas o processo de banalização que passa na cabeça das pessoas? Bom, meu irmão Paulo, a sua pergunta é profunda e a gente tem que levar um tempinho aí para responder. Vamos lá. Entenda bem, meu irmão, o conhecimento, a gente tem 4 ferramentas para poder adquiri-lo. O primeiro deles, a arte, o segundo, a filosofia, o terceiro, a ciência e o quarto, a religião. Tá certo assim? No nosso caso, religião, o que acontece? A religião está inserida no contexto. Tudo muda, tudo se transforma, nada está parado. A Umbanda, a gente cansa de dizer isso aqui, é um processo em construção. Por isso é que quando a gente anuncia que curso a Umbanda Sem Fronteiras, há a necessidade de se estudar exatamente para que a gente possa rever esses antigos conceitos que hoje para nós nada mais passa do que tabu, do que crendice. Porque a partir do momento a gente sabe que a arte e a filosofia sempre caminharam lado a lado com as religiões. A ciência, a maioria de seus adeptos sempre teve a sua resistência a essa questão, né? Mas isso aos poucos, de forma bem tímida, mas isso está começando a se modificar. Quando a ciência e a Umbanda, vamos falar da Umbanda, né? As duas caminham juntas, o que vai acontecer? A ciência deixa de ser limitada, como ela é, tá? Porque a ciência vai até um ponto, a partir dali ela não passa, porque não compreende vamos dizer assim, o desconhecido, o sagrado. Já a religião, quando ela está atrelada à ciência, ela deixa de virar um conjunto de crendices, entre as quais essa questão aqui da menstruação da mulher e da gravidez. A gente vai ver que a menstruação é algo biológico absolutamente normal, a pessoa pode trabalhar sem problema algum, e a gravidez a gente vai compreender que é outro fator absolutamente normal, já que as entidades do alto da grandeza de suas vibrações são sábias ao ponto de terem a noção de que vão trabalhar incorporadas de acordo com a capacidade de seu aparelho. Então, tudo realmente muda, meu irmão. Só que nós, que somos os adeptos da Umbanda, precisamos estar atentos e estudando para que nós possamos acompanhar essas mudanças. Porque se não for por aí, meu irmão, nós vamos começar a praticar aquela Umbanda ainda da época da vovó, que dizia assim, não, meu filho, não fala sobre essa vela não, isso aí é mironga de santo, aquilo dali é quizila. E aí, tô certo ou não tô, Bahia? Não é por aí o negócio? Perfeito, Luiz, perfeito. A ideia é essa, não é isso, dona Flávia? Com certeza, aí a gente vai ter que voltar a pisar em brasa, né, para confirmar se estamos com vibração ou não. A enfiar a faca no braço. E por aí, né, vamos evoluir, né, vamos crescer para que a gente possa... Umbanda do Templo Estrela do Oriente, meu querido irmão Paulo, até desculpe o nosso saravá fraterno para você, é uma Umbanda culta, evoluída, mas sem os tabus e as crendices que marcaram os seus primórdios, tá bom? Fique com Deus. A próxima pergunta é da Amanda Maria. Ela nos fala assim, desde pequena, sempre senti que havia uma força muito grande perto de mim que me protegia das coisas ruins. Hoje, com 20 anos, consigo ver que essa força vem de uma cigana, que já se comunicou comigo e me livrou diversas vezes. Ela tem uma ela tem uma vidência muito forte e aparece para mim em sonhos ou fala comigo, me alertando sobre pessoas, mentiras e tudo mais. Sinto que ela tem uma necessidade de trabalhar, mas não sei por onde começar. Vocês podem me dar um conselho do que fazer para ajudá-la e, consequentemente, me ajudar? Se devo procurar um templo cigano ou um centro de Umbanda? Como é o nome dela? É Amanda. Ô Amanda,
nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, eu só queria fazer uma pequena correção aí na sua colocação. Você sente que a cigana tem necessidade de trabalhar? Não, a cigana ela trabalha diuturnamente. Quem está com necessidade de trabalhar é você. Só que antes de você começar a trabalhar, minha irmã, só se pode se comunicar com os espíritos quem conhece a sua língua, o que não é o seu caso. Então, volto a falar no mesmo assunto, tá? Precisamos estudar. Todas essas suas dúvidas caracterizam um médium que precisa de conhecimento. Tá? Se você, por exemplo, for estudar, querer ser médica, o que você vai ter que fazer antes? Você vai ter que estudar medicina. Engenheiro, você vai ter que estudar engenharia. E por aí vai. Da mesma forma, o dia que você quiser ser um médium de incorporação para trabalhar com a sua cigana, ou seja, com que entidade for, não importa se é numa tiçara, se é na Umbanda, ou seja lá onde for, você antes precisa se capacitar, minha irmã. É por aí, porque senão não vai dar certo, tá? E aproveito a oportunidade para lhe convidar, dia 7 de fevereiro, se Deus quiser agora, o curso A Umbanda Sem Fronteiras, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Tenho certeza absoluta que nós não podemos repetir o erro do médium antigo que insistia em se manter apenas e tão somente na manifestação. Não é por aí. Fique com Deus, minha irmã. A Daniele nos pergunta o seguinte: nunca frequentei terreiros de Umbanda, mas sempre fui curiosa. Já tive experiências que disseram que incorporei uma pombageira. Até pessoas que frequentam afirmaram que era. Fiquei muito assustada, mas nunca esqueci do que houve e continuo curiosa. É possível que, mesmo sem nunca ter frequentado, eu incorporasse? Às vezes sinto que eu deveria ir em uma reunião para talvez ouvir algo que queiram me dizer. Faz sentido? Como é o nome dela? Daniele. Daniele, nosso saravá fraterno. Sua pergunta é até muito semelhante à pergunta anterior, né, da outra irmã. Veja bem, minha irmã, é claro que você pode ter passado por um processo de incorporação, sim, com certeza absoluta. Quantas pessoas passam, né? Agora, a gente só entende uma coisa, né? Que esse processo de incorporação, isso é uma manifestação da sua parte espiritual, mostrando que você precisa exatamente trabalhar no momento que você esteja apta. Aí a gente, né? Parece que a gente até é repetitivo, né, mãe? Mas a gente volta a falar a mesma coisa. Antes de você começar a trabalhar, você precisa conhecer a mediunidade. E para isso, precisamos estudar, não é isso, Até Flávia? para ela conhecer a religião, né? Por quê? Porque ela precisa saber por que a gente acende uma vela, por que a gente tem que fazer determinadas firmezas, por que isso tudo acontece com ela, que ela incorpora de uma forma, de outra, enfim. Ela tem que conhecer para ela poder estar dentro da religião com uma certa segurança. Senão qualquer coisa que venham a falar para ela, ela vai acreditar. Então ela tem que estudar mesmo, buscar, para que ela possa ter segurança dentro do trabalho que ela vai iniciar. Com certeza. Eu até me lembrei outro dia desse de uma manifestação do professor José Beniche, que aliás, se ele estiver na nossa audiência, um grande abraço, que Oxalá lhe abençoe, uma pessoa maravilhosa, uma grande referência dentro da nossa religião. Então ele disse o seguinte, que essa juventude hoje que ingressa na Umbanda, elas precisavam, mais do que aprender a doutrina de Umbanda, elas precisavam conhecer a história da Umbanda. Porque quando se conhece a história da Umbanda, se dá valor a tudo que a Umbanda passou até chegar aos dias de hoje. Todas as dificuldades que a Umbanda chegou para hoje a gente viver esse, entre aspas, esse regime, vamos assim dizer, que a gente vive hoje, onde há mais diálogo, onde há mais troca e principalmente a intolerância, ela até existe, mas não é tão, vamos dizer assim, tão intensa como era a coisa aqueles anos atrás, né? Um abraço, professor José Beniche. A próxima pergunta, Flávia, por favor. O Disney Ramos nos pergunta o seguinte: como podemos pedir a proteção dos orixás e entidades através de prece e oração?
Disney Ramos, olha, o seu nome é um pseudônimo, hein, meu irmão? O nosso saravá fraterno aí. Será que você tem parentesco com o nosso querido Walt Disney? Oh, nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, meu irmão. Veja bem, meu irmão Disney, fazer preces aos orixás, às entidades e tal, nós podemos fazer. Se nós seremos ouvidos ou não, isso é uma outra questão. Por quê? Porque vai depender, primeiro lugar, de saber qual é o tipo de vibração que você está atraindo, através daquilo que a gente denomina como lei de afinidade, né? E que reflete os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Então, se você estiver procedendo, pensando e falando aquilo que é a proposta da alta espiritualidade, certamente você será ouvido. Aliás, muitas vezes você não precisa nem falar, meu irmão, porque essa mesma pátria espiritual, do alto da grandeza de sua vibração, eles sabem, na medida certa, o que cada um de nós precisamos. Então, se você quer uma dica de alguém que lhe quer bem, anote aí na sua agenda, no seu caderninho. Ao invés de ligar lá para cima para fazer algum pedido, procure o discernimento, que quando a gente tem o discernimento, a gente sabe o que está acontecendo à nossa volta. Então isso é que é o mais importante. Tá bom, meu irmão Disney? Fique com Deus. Tem mais pergunta aí, dona Flávia? Tem, da Rosilene. Rosilene. A Rosilene gostaria de saber se uma pessoa com apenas 4 meses em uma determinada casa pode fazer o assentamento de pombagira antes de ter assentado o orixá. Se esse assentamento só pode ser feito depois dos 7 anos. Rosilene, minha irmã, nosso saravá fraterno. Isso aí vai depender da doutrinação, tá? Da casa, né? Das orientações do seu dirigente espiritual. Eu não vejo qualquer problema de você fazer um assentamento de pombagira em casa antes dos orixás. Tá? Não vejo qualquer problema. Até porque, se nós formos seguir a lógica do fundamento santo, Exu vem sempre primeiro. Vai de cada situação, né? Eu acho que, né, às vezes a gente não pode ter regras, né? Não. Eu acho que vai de cada situação. Se naquele momento ela está precisando mais da firmeza, né, do assentamento de Exu, então vamos fazer um assentamento de Exu, né? Então eu acho que vai de cada situação. É porque existia um tabu, eu chamo isso tabu, né? Antigo, de que dizia de que a gente não pode fazer um assentamento de Exu antes de que nós saibamos os nossos orixás de coroa, entendeu? Isso antigamente tinha muito disso, né? Mas hoje a gente sabe que os orixás, as entidades, a espiritualidade de uma forma geral, trabalham interagindo, né, dentro de uma grande teia, então não há problema. Eu acho que é mais ou menos por aí, como a dona Flávia falou. O que você está precisando? É de um assentamento de Exu? Vamos fazer o assentamento de Exu, procure as orientações com o seu dirigente espiritual e eu tenho certeza absoluta de que você vai se sair bem. É igual quando muitas pessoas perguntam pra gente, qual é o melhor horário para fazer determinada coisa, qual o melhor dia? Gente, às vezes a urgência no fazer. Então, se você for esperar, vamos dizer, uma quarta-feira para aproveitar que é a vibração de um determinado orixá, mas você não tem como esperar até quarta-feira, então você tem que fazer na segunda mesmo, ou na terça, ou seja lá qual for o dia. Então, vai da necessidade de cada um, da urgência da situação. Mas eu tenho uma pedra aqui, que eu primeiro tenho que limpar, botar no sol, botar na lua, botar não sei aonde. Tudo bem, esse é o normal, mas às vezes a gente precisa, né, de utilizar aquele elemento ali naquele momento e que vai auxiliar com muito mais rapidez, né? É necessário que seja feito com pressa. Com certeza absoluta. Nós estamos realmente com o nosso horário estourado. Eu queria pedir o boa noite vapt-vupt dos nossos irmãos aqui na mesa. Dona Flávia, para início. Boa noite, meus queridos ouvintes. Boa noite, Luiz. Boa noite, meus irmãos presentes. Muito axé, muita luz para todos nós. Meu querido irmão Alexandre Bahia, aquele vapt-vupt. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, queridos ouvintes. Até o nosso próximo encontro. Se Oxalá, Senhor permitir. Luciene, minha irmã. Boa noite, meus queridos dirigentes. Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvintes, família Tel. Tenhamos uma noite de paz. Que assim seja. Nós vamos agora, com certeza absoluta,
para a nossa homenagem à Ibejada, já que depois de amanhã nós teremos a nossa sessão de Ibejada lá no Templo Estrela do Oriente, não é isso? E já nós estamos retornando para aquele toquinho final aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Salve a grande força da Ibejada, salve as crianças, salve Terezinha, salve Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho e toda a falange do Jardim. Onibejada! Era uma bela manhã de primavera. As mais lindas flores, o canto dos pássaros, os animais felizes, odores dos mais agradáveis inundavam aquele ambiente que se tornava um maravilhoso cenário onde toda a natureza em festa agradecia ao Criador tanta beleza. No meio daquela majestosa paisagem, um exuberante jardim nos saltava aos olhos, convidando a um contato mais próximo, onde inúmeras crianças brincavam desapercebidas do tempo. Porém, uma delas chamava a atenção pela ternura de seu olhar. Os lindos cabelos lisos, amarrados em 2 tranças, um belo vestidinho rosa, um sorriso inocente e os braços abertos formavam os componentes que me atraíam em sua direção. Ao me aproximar meio sem jeito e sem que dissesse uma palavra, apontou-me o céu azul, como se daquela forma pudesse encontrar as soluções de minhas aflições. Na verdade, o que poderia parecer um pequeno gesto se tornou um verdadeiro bálsamo para minha mente, pois pude perceber no astral a grandiosidade da justiça divina. O quão importante é para nós sentir as mais puras e positivas vibrações que a natureza nos emana, através de seres que buscam uma evolução e que, como essa criança, nos auxilia, nos orienta e faz com que possamos progredir até que cheguemos ao nosso dia, onde teremos um encontro marcado com a espiritualidade. Saravá, a grande força da Ibejada. Salve a querida Terezinha da Praia, Onibejada. Maravilhosa vibração, essa linda melodia que estamos encerrando o programa Umbanda Sem Fronteiras de hoje. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, e que a grande falange da Ibejada possa estar na vida de cada um dos senhores. Fiquem com Deus.